Pronto, gravando. Bom, pessoal, boa noite. Essa é mais uma análise de artigo aqui comigo e com o Caio. Hoje a gente tem o prazer de ter o professor Fabrício Miranda aqui com a gente. Eu vou introduzi-los eles propriamente. O estudo de hoje é será que fazer sexo influencia aí no treinamento resistido? Uma revisão sistemática ou meta-análise? Brincadeira, gente. É se há diferença entre homens e mulheres uh, na hipertrofia e em parâmetros de força. Uh, Se há diferença entre homens e mulheres nesses desfechos de hipertrofia e parâmetros de força. E é uma revisão sistemática com meta-análise. E hoje, como sempre, né, meu nome é Gabriel, eu sou mestrando pelo Instituto de Bioquímica Médica da FRJ. Tenho aqui o Caio comigo, estudante de nutrição da Unirio, eu sou formado também pela Unirio. E a gente tem hoje o prazer de ter o Fabrício aqui com a gente, o professor Fabrício Miranda. Ele tem licenciatura, tá, em Educação Física pela UERJ. Ele tem pós-graduação em Musculação e Treinamento de Força pela Gama Filho, em Treinamento Desportivo também pela Gama Filho e mestrado em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade de Castelo Branco. E aí é um cara que já está há muito tempo aí no mercado, enfim, atuando como educador físico, como personal, e é um cara que está sempre se atualizando aí cientificamente e tal, até discute estatística com a gente também. Então, é muito legal ter você aqui hoje com a gente, Fabrício. E aí eu abro aí para vocês aí, primeiro o Fabrício e depois o Caio, complementarem aí a apresentação que eu dei aí de vocês. E a gente começa a analisar o artigo, né, essa meta-análise aí, publicada no Journal of Strength and Conditioning Research. Então, vai lá, Fabrício, complementa aí sua formação, o que você quiser falar aí além. Primeiramente, eu quero agradecer ao Gabriel, ao Caio, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui, né, de forma bem humilde, vou colocar essa verdade, contribuindo nessa análise aqui. Eu sei que o intuito, de fato, é ter discussões do mais alto nível e espero que eu possa alcançar esse nível aqui hoje com você. Então, para mim, eu estou aqui mais como um espectador e um aprendiz do que necessariamente um professor, apesar de ter um pouco de leitura na área de força. Então, já estou há mais de 20 anos atuando na área e também sou pesquisador na área de força. Já tive algumas publicações, inclusive algumas publicações com revisão sistemática, com meta-análise. Hoje é uma tipologia de estudo que eu hoje consumo bastante, não só eu, mas acredito que grandes profissionais em outras áreas de ciência da saúde, né, têm consumido bastante. A gente tem alguns problemas com isso, né, pela quantidade de revisões sistemáticas que têm sido publicadas nos últimos anos. Eu acho que cabe aí iniciativas como essa aqui, de você, Gabriel e Caio, elevar o nível das discussões, para que justamente os estudantes ou profissionais que estão aí vendo esse vídeo possam, de fato, ter um pouco mais de critério ao ler esse tipo de artigo, que na verdade sempre vai ali estar dentro dos artigos no topo, o famoso topo da pirâmide, né, do nível de evidência, mas eu acho que alguns cuidados devem ser tomados. Esse artigo hoje ele traz exatamente um pouquinho disso e fiquem até o final para vocês verem a cena dos próximos capítulos. E como o Gabriel falou aqui, eu sou formado em Educação Física, tenho uma vivência um pouquinho em pesquisa, mas acho que o grande lance da minha aí, o meu diferencial profissional foi nunca ter largado a prática. Então eu continuo sendo personal trainer, preparador físico, trabalhei em diversas áreas da educação física e hoje, de fato, presto consultoria nessa área aí de treinamento. Então, obrigado, Gabriel, e espero que eu possa ajudar. E Caio também, obrigado pela oportunidade, vamos nessa. Pô, realmente, bem humilde do Fabrício falar isso, tenho certeza que ele vai agregar muito aqui na discussão, sabe muito sobre o assunto. Então, Gabriel já me introduziu aí, e vocês já conhecem dos vídeos anteriores do canal. E já vou começar dando uma ideia geral assim do artigo, né? O que foi esse artigo? Como o Fabrício bem disse, foi uma meta-análise, né? Que ela vai incluir diversos ensaios clínicos, né? Randomizados. Nesse caso, no caso desses estudos experimentais, né? Eles utilizaram como critério de inclusão apenas estudos experimentais e eles não detalharam se eles eram cegados ou não. Na realidade, grande parte acho que não tinha cegamento, mas eles não dizem isso claramente nos critérios de inclusão. Então, eles utilizaram métodos para avaliar a força, né, isométrica ou dinâmica, e também para avaliar a massa muscular.
Em relação à massa muscular, eles avaliaram pelo ultrassom, CT scan, pela ressonância magnética e métodos que são até bem precisos. No caso do ultrassom, a gente tem sempre que ter cuidado com o edema, que ocorre logo depois do treinamento, mas os outros métodos são bons métodos até. E em relação a questão da força, foi um dos problemas assim do estudo que eu não entendi muito bem, que eles não detalharam exatamente quais foram os métodos que eles utilizaram para mensurar a força. Se foi teste de 1RM, se foi o teste isométrico, eles meio que incluíram todos essas mensurações diferentes num tamanho de efeito padronizado. Além disso, né, a gente vê que eles avaliaram tanto a hipertrofia quanto esses parâmetros de força, e a ideia principal do estudo era verificar se eles encontravam uma diferença entre os homens e as mulheres nesses quesitos. E parece, né, assim, é difícil a gente concluir alguma coisa com esse corpo de evidência que foi incluído, na verdade, né? A gente vai aqui hoje mais criticar e entrar numa discussão teórica do que falar bem do artigo em si, eu acredito. Mas eles falam aqui em certo momento, né, que a conclusão do artigo é que é possível que em mulheres não treinadas é possível que haja aí elas tenham maior capacidade de aumentar a força dos membros superiores em relação aos homens. Isso não acontece para os membros inferiores, não acontece para uma diferença para hipertrofia, mas eles deixam bem claro aqui que mais pesquisas são necessárias para elucidar essa pergunta, para fechar essa questão. Eles fazem aqui constroem várias discussões aqui do porquê que isso pode ter acontecido. Por exemplo, uma limitação muito forte é que, por exemplo, nenhum dos estudos controlava para o ciclo menstrual. Já começa por aí. E os estudos, eles eram muito heterogêneos entre si. E aí a gente pode entrar um pouco na questão aqui dos estudos que entraram e como eles diferiam entre si e como que essa meta-análise, ela, ao sintetizar a evidência, ela, na verdade, concluiu que a evidência disponível não tem uma qualidade tão adequada assim. Talvez, se ela fosse uma meta-análise mais rigorosa, talvez ela teria encontrado alguns outros estudos, mas eu não sei se é uma dúvida que fica comigo ainda, se o quadro, se a resposta seria diferente se essa meta-análise fosse um pouquinho melhor. Realmente eu teria que entender um pouco mais aí de realização de meta-análise para responder isso, mas eu acredito que não. Gabriel, eu queria acrescentar uma coisa que foi falado pelo Caio lá no início, e é legal, a galera, não sei se a galera de nutrição ou de educação física vai estar vendo esse vídeo, é que quando a gente faz uma análise sobre qualidade de ensaios clínicos, né, a gente sempre tem como padrão ensaios clínicos randomizados, controlados, e a gente tem naquelas tabelas, como a GRADE, como o próprio Pedro Scale, a possibilidade de você ter como um dos parâmetros de avaliação do estudo ser cegado, né? Ser cegado e randomizado, tal, coisa do tipo. Só que o que acontece? Quando a gente pega alguns estudos, isso aí é muito da educação física, alguns estudos em treinamento, eles deixam de claro que esse fator eles já eliminam, porque não tem como você cegar treinamento, você tá entendendo? Então, assim, isso, não vou dizer que isso vai tirar a qualidade do trabalho, mas se a gente for olhar por esse lado, todos os artigos de treinamento eles já não vêm com cegamento. E outra coisa é randomização para diferença entre sexo. Não tem como também. Então, esses foram dois aspectos que foram colocados no artigo, que é legal a galera entender. Então, esses dois pontos, randomização e cegamento, o cara já estaria perdendo bastante ponto, por exemplo, no grade da vida, ou então no próprio Pedro Scale. E, na verdade, não é isso. Eu não posso avaliar simplesmente por essa questão metodológica de não ter sido uma randomização e nem cegado, porque são estudos onde a gente tem de cara homem e mulher, e esse é o desfecho que está sendo, esse é o contexto que está sendo analisado, e também não tem como tu cegar o cara em treinamento, né? Então, são questões, não é igual o whey protein, que você bota ali o
o placebo e põe a substância. Então, é só para a galera entender que é até legal o pessoal da nutrição saber isso. É normal estudos de treinamento a gente não ter cegamento e muitas vezes não ter randomização da amostra. O que não impossibilita ensaios clínicos randomizados controlados com até ensaios duplo cego. Tem também, tá? Mas só para deixar que isso passou ali, eu lembrei aqui também, mas vamos dizer assim, não é isso que vai deixar o artigo ruim, pelo menos nesse ponto aqui. Perfeito, Fabrício. Deixa eu só fazer uma adição aqui, Caio, rapidinho. Aí você só complementa. Sim, eu acho que é isso mesmo. E a gente também tem esse problema nos estudos de dieta. Não tem como a gente cegar, por exemplo, o indivíduo ele vai saber o que está comendo, a não ser que seja um estudo de suplemento, como o Fabrício bem adicionou. Em relação à qualidade metodológica, eles falam aqui no estudo, está ali em roxo, né, tá, eu marquei em roxo, Eliminaram e eles se proporam a fazer essa análise, mas por causa da ausência do cegamento, isso já ia meio que, de acordo com as escalas disponíveis, que são escalas que são utilizadas, que foram criadas, a Risk of Bias, né, da Cochrane, talvez ela tenha sido mais criada pensando mais na medicina, talvez, e a Pedro, né, foi mais criada pensando na fisioterapia. Até que ponto ao utilizar essas escalas também seria útil, dado que elas iriam dar um alto risco de viés, né, um alto risco de erro sistemático nos estudos, por causa dessa questão do cegamento, porque basicamente é um checklist que você preenche, né, idealmente por dois investigadores, e as discordâncias são resolvidas entre si ou por uma terceira pessoa. Se aquele estudo se aquele estudo teve cegamento, se a randomização as pessoas não sabiam, enfim, se aquela randomização foi feita de forma central, né, por uma central, onde os profissionais, por exemplo, chega um médico, ali na randomização, o cara sabe que o cara está um pouco pior, e o médico sabe que aquela droga funciona, e às vezes ele pode querer botar o cara para o grupo da droga, porque ele, no fundo, ele quer que o cara melhore. Então, essas coisas de controle de viés, é para isso que servem essas escalazinhas, né? Se o Fabrício quiser dar uma complementada depois, que ele talvez entenda um pouco mais do assunto. Mas aí, só queria fazer esse parênteses, e aí vai lá, Caio, fala aí. Não, só para complementar essa questão do cegamento, de fato isso é muito comum em estudos de nutrição, mas aí uma coisa que eu até queria saber a opinião do Fabrício é que, assim, por mais que você não consiga cegar o cara que está treinando, você poderia cegar o pesquisador que está analisando os dados. Então, tipo, por exemplo, será que o pesquisador que avalia, tipo, ele olha os dados de um participante que é mulher, ele pode ter algum tipo de preconcepção que vai influenciar no tratamento estatístico, talvez, ou tratamento dos dados, que possa ser considerado um viés de estudo? Cara, vou te ser sincero, na minha leitura, eu raramente vi cegamento do pesquisador, do cara que vai analisar em estudos de treinamento, tá? Porque, assim, normalmente o treinamento, o cara vai ter o controle com outra intervenção ou realmente o cara que não vai fazer nada. Então, na verdade, assim, para o cara que está analisando os dados, assim, vamos dizer, ele não está fazendo uma análise, né, não é que nem você olhar no microscópio, sabe qual é? Tipo assim, você saber, pô, esse cara aqui treinou, né? Então, assim, é uma medida objetiva, né? Eu posso estar falando uma grande besteira aí, já é uma questão profunda aí de aspecto de produção do conhecimento científico, mas eu não consigo ver hoje um cegamento, né, do cara que vai fazer a análise, dependendo do tipo de análise que vai ser feita, né, uma interferência, algum viés sobre isso. No entanto, aí como foi falado muito bem pelo Gabriel, algumas dessas tabelas, né, de classificação de risco de viés, inclusive ele está falando aqui do Risk of Bias, de fato leva em consideração estudos perfeitos, né, estudos top A de ensaios clínicos, são de fato cegamento duplo, alocação randômica, uso de grupo controle. Inclusive, Gabriel, alguns estudos eles pedem para o cara mencionar
né, dizer se foi randomizado e dizer qual foi o método de randomização. Uhum. E se você não colocar qual foi o método, você perde ponto. Então você começa, né, a criar, porque você, foi alocação randômica, mas o quê? Múltiplos estágios? Qual foi a alocação randômica? Né? Os caras Se não foi em escrevem. bloco, né? Uhum. Exatamente. Então isso pode perder ponto. Agora, é fato que o cegamento pro pesquisador em estudos de treinamento, eu, sinceramente, Caio, não lembro agora de ter lido, tá? Obviamente deve ter, tá? Mas como o pessoal usa pouco, talvez eu acredito que isso é uma opinião muito subjetiva, tá? Isso possa interferir pouco na questão do risco de viés para essa característica de estudo, tá? Mas eu acho que, Fabrício, as escalas, né? A Risk of Bias e a Pedro, eu conheço mais a Risk of Bias mais de olhando por alto, bem por alto mesmo, e a Pedro eu nunca tive a oportunidade de ler ela. Mas eu acho que... Se tu quiser, eu tô com ela aqui aberta. Tá com ela aberta aí. Maneiro. Depois então a gente entra aí nela daqui a pouco. Eu acho que só então me confirma isso. Elas nem levam isso em consideração, né? O cegamento do pesquisador. O que o Caio tá... Porque isso é uma coisa realmente muito top, muito, muito, muito foda, assim mesmo, de ser feita, que seria, por exemplo, a análise do dado ser feita, por exemplo, por um estatístico independente, que não sabe o que aconteceu no estudo. Entendi. Seria o que a gente chama de estudo triplo cego. Até os caras que estão analisando os dados, eles não sabem o que aconteceu no estudo. Eu só vi acontecer em um estudo da nutrição, que foi um estudo chamado Diet Fits de Stanford. Eu nunca vi... Oi? No Luca Head eles também fizeram. Luca Head eles fizeram? Enfim, cara, são realmente estudos muito bons que isso vai acontecer. E olha, para os estudos que a gente tem aqui, para esse tamanho da amostra aqui, eu já te adianto que é muito improvável que isso aconteça. 17 homens, 15 mulheres, tem até uns aqui que salvam, né? 61 homens, 27 mulheres. Aí eu aqui, o cara faz um ensaio clínico com 10 pessoas, um ensaio clínico com 14 pessoas. Entendeu? Então, assim, acho muito difícil, assim, para te adiantar. Acho muito, muito difícil mesmo que tenha esse nível de Gabriel, você tem ideia aqui na Pedro Scale, eu tenho, por exemplo, no 5º item, eu tenho o seguinte: ele pergunta: todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo? Dicotômico, sim ou não? E aí, logo a 6ª pergunta é o seguinte: todos os terapeutas que administravam a terapia fizeram de forma cega? Né? Então, isso aqui faz todo sentido. Quer ver, por exemplo, você vai medir intervenção de pessoas que estão com lombalgia e outras que não estão. Olha só que interessante como é importante tu cegar o cara que vai fazer a intervenção. Vou fazer a intervenção. Ou então vou analisar o cara, né? Aplicar algum teste, seja lá o que for. Se eu sei que esse cara já sente dor, olha só, isso pode ter total influência. Então faz todo sentido. Entendeu? Mas se a gente for passar para a área do treinamento e tal, eu ainda vou ter que dar uma olhadinha. Deve ter, mas, cara, é muito pouco. E aí, teoricamente, se a gente for pegar essas escalas, esses estudos já vão perdendo bastante ponto. Por isso que a escolha da ferramenta ela tem influência também sobre a questão de medir o risco de viés. E medir o risco de viés é um dos fatores que lá na Amstar, né, Amstar 2 é colocado lá como fator de qualidade metodológica da meta-análise. Olha que doideira. Então, inclusive nesse estudo, ele não coloca aqui a tabela do risco de viés dos artigos, o que já perderia ponto lá na Amstar. Ele perde muito ponto, né? Por isso, eu abri realmente a meta-análise, não vi mas cadê o risco de viés, né? Não tem. Aí eu fui pesquisar por que não tem, aí os caras explicam, porque se a gente fosse usar, provavelmente ia ter muito risco de viés e tal, exatamente. Eu estou tentando abrir a Risk of Bias 2 aqui, mas é mais ou menos essa linha aí. Eles podiam ter até colocado, né? Que já afundava logo o estudo de uma vez, já ficava tudo certo. Exatamente. Tem uma coisa curiosa nessa meta-análise aqui, já que a gente começou a meter o pau. Eu fui essa análise vai ficar engraçada. Eu fui no Próspero, né? Prospero, não sei como se fala o nome correto, acho que é Próspero. E lá, pelo menos, eles... Próspero é um banco de dados, tá? É um banco de dados público que você pode... É um banco de dados internacional porque você pode pré-registrar a sua meta-análise. E aí você diz lá
qual é a sua pergunta de pesquisa, quais bases de dados você vai pesquisar, quais são os tipos de estudo que você vai incluir, qual é o seu critério de inclusão de participantes, né, que até o Caio já bem citou aí no início do estudo, qual é o comparador, né, nesse caso são homens contra mulheres, qual é o desfecho que ele vai medir, que nesse caso daí é hipertrofia e ganho de força nos membros superiores e nos membros inferiores, e como que ele vai analisar o risco de viés e tudo mais. Lá você registra, deixa tudo registrado, o que você pretende fazer com a tua meta-análise. É uma coisa muito interessante, indo nesse registro, tem 3 autores aqui do registro que estão faltando na publicação. Eles constam no registro, um tal de Alexis Piroker, sei lá. Se vocês forem aqui botar esse númerozinho, se vocês botarem Próspero no Google e abrir o Próspero e botar esse númerozinho lá dentro do Próspero, vocês vão conseguir encontrar o registro dessa meta-análise e vocês vão ver que, na verdade, não era só o Brandon Roberts, não era só o Greg Nichols e o James Krieger. Tinham 3 caras aí, aparentemente talvez mais seniors do que eles vêm depois. Geralmente os caras que vêm mais no final do artigo são os caras mais seniors, né? Tem um cara lá no final, sei lá qual o nome, é Saif Al-Halawi, o nome do cara, se eu falei corretamente. Ele está sumido aqui na publicação, ele não existe na publicação. E talvez seja por isso que eles só pesquisaram, na verdade, os bancos de dados Sport, Discuss e o PubMed, o PubMed via Medline. E eles não utilizaram, por exemplo, não foi uma busca mais extensiva, que seria uma das limitações já dessa revisão sistemática de meta-análise. Eles poderiam ter procurado a Cochrane Library. Se eles falaram que eles iam procurar a Cochrane Library, por que eles não procuraram? Se eles falaram no registro do Próspero, por que eles não procuraram? Será que foi porque esses caras seniors saíram, que sabiam fazer o negócio? A gente não sabe, a gente fica sem saber. Poderiam ter procurado na Embase e no Web of Science, para ficar uma coisa completona, assim, né? Para ficar realmente, não faltar nenhum estudo. Eu não sei se incluindo essa galera, esses outros bancos de dados... Faltou até o Cielo, uma grande base de dados no mundo. Pois é. Uma grande base de dados mundial aí, faltou o Cielo. Eu não sei se isso modificaria os resultados. Não sei se isso modificaria os resultados. Mas, Gabriel, essa questão dos pesquisadores, assim, pode ser simplesmente que os caras, eles começaram... porque, assim, o registro do ensaio da revisão sistemática, acho que foi em 2018, ela só foi publicada em 2020. Pode ser que os pesquisadores originais, eles simplesmente desandaram e os caras tiraram o nome dele do trabalho. Eu acho que isso, por si só, não é um grande problema, mas sim essa questão da busca, né, da base de dados. Enfim, mais ou menos isso assim que eu acho. Porque isso é cara que sabe fazer, né? Tipo, geralmente, por exemplo, se o cara não busca... o que o Fabrício estava conversando com a gente, aí eu já depois passo a fala para ele, que o Fabrício estava conversando com a gente. Esse Journal of Strength and Conditioning Research, né? O nome dele? Conditioning Research. Ele é o cara, a galera que é o journal que aceita aí enfim... Isso não passaria numa revisão na Cochrane nunca, porque os caras, primeiro que eles não buscaram... A Cochrane, eu acho que você tem que pelo menos buscar PubMed, via Medline, Embase, acho que Cochrane e uma quarta ainda, talvez, Web of Science, para ter aí um espectro aí interessante para você não perder ensaios clínicos, né? Porque... Na verdade, as bases de dados, o PubMed, a gente está muito acostumado assim, a buscar no PubMed, né? Mas, embora ele seja a mais completa, embora a maioria dos estudos estejam lá, para você fazer uma revisão sistemática com meta-análise, é interessante você ser um pouco mais sistemático mesmo na busca de seus estudos e nas bases que você está utilizando. Te passo a palavra aí, Fabrício, se você quiser complementar alguma coisa. Não, beleza. Só para complementar, cara, o Próspero, na verdade, ele é um projeto guarda-chuva, né? Então, assim, tudo ali, os caras colocam tudo que eles podem utilizar no projeto, inclusive essa questão de pesquisador. O cara pode
ter entrado no início ali e depois no meio ele saiu fora, assim, não participou. Até porque existem, dentro dos laboratórios, na verdade, existem critérios objetivos para que os caras possam entrar de fato como coautores. Isso aí, existem formas. O cara participou da revisão, o cara fez a coleta, o cara fez tratamento estatístico. Então, existem critérios objetivos para você de fato colocar, não é só porque o cara... Aqui no Brasil é o seguinte, o cara contou repetição, ajudou a botar a anilha, pô, bota o cara no estudo aí. Eu já vi gente colocar o cara no estudo que participou da amostra. Porra, bota o cara aí, o cara participou da amostra e tal. Pô, o cara fazer um... Cara, entendeu? Tem de tudo, né? Mas essa é uma questão. Depois tu comentou, foi... tá. O Journal... Só até pra galera ficar sabendo, o Journal of Strength and Conditioning Research, na verdade, ela é um braço da National Strength and Conditioning Association, que é uma entidade, imagina o Colégio Americano de Medicina do Esporte, só que na área de força. Tá? Então ali você tem um conglomerado de pesquisadores, de treinadores, tá? Inclusive vários cursos de formação em personal training, inclusive na área de nutrição, são ministrados cursos lá mesmo de atuação profissional pela National Strength. E a National, ela na verdade, ela tem uma revista que ela... Na verdade, essa revista, por incrível que pareça, ela é mais consumida por treinadores do que a própria Journal of Strength, que a própria Journal of Strength, ela seria um braço científico da National, entendeu? Então, a National, ela tem um supply dela lá, que são artigos que são referenciados, tudo direitinho, mas eles não passam por um crivo, tá, metodológico, vamos dizer assim. Você não tem lá uma revisão por pares, não tem nada disso. Os caras publicam e a galera consome pra caramba, tá? Só vocês não conhecem. Por quê? São artigos escritos por caras que estão na prática. São treinadores... Pô, tu imagina, são treinadores do futebol americano, treinadores da NBA, são caras que, de fato, têm um cunho científico, mas eles estão ali trazendo, normalmente são os famosos... são os artigos de opinião, e que não necessariamente são artigos como ensaio clínico, coisa do tipo. E a Journal of Strength, ela falha um pouquinho quando ela começa a inserir, né, artigos de revisão sistemática com meta-análise, porque na verdade não é o escopo da revista, né? Ela é de fato uma revista voltada para treinamento, mas principalmente aí para os ensaios clínicos, estudos de corte, tem bastante, e ela recebe muito artigo, muito. Ela é uma revista trimestral, acho, se eu não me engano, ou trimestral, ou quadrimestral, e mesmo assim, cara, muita coisa ela não publica, né? Então tu imagina. Eu não sei hoje se ela está cobrando para publicar, porque já tem um tempo que eu não mando nada para lá. Eu acho que não, acho que ainda não tá cobrando, não. Mas, de fato, algumas coisas passam ali. E a gente sabe que tem coisas por trás aí também que a gente não pode afirmar, mas o nome do coautor, tudo isso faz uma certa influência. Apesar que é duplo cego, né? Mas vamos lá, né? Como é que a gente pode garantir essas questões? Mas é isso, eu acho que também nada disso influencia a qualidade metodológica do estudo. Tá? O estudo ele é bom, é o que eu brinco, ou o estudo é bom ou ele é ruim. Não é porque foi publicado na revista A, B ou C, ou se o autor é XYZ. O estudo ele tem uma metodologia. Tá, base de dados. Cara, olha só, essa questão de base de dados é o seguinte. A maior base de dados em ciência da saúde é o Medline. O PubMed, na verdade, ele retém aí em torno de 85% a 90% dos periódicos que estão no Medline. Então, se a gente pensar por tamanho, o Medline ele é maior do que o PubMed. Ué, Fabrício, mas tem muito mais artigo no PubMed do que no Medline. Não, é porque no PubMed você não fica restrito a artigos. Se você for lá, você tem livros, você tem outras coisas, porque o PubMed ele é uma base de dados. O Medline, ele de fato é um indexador. Então, o PubMed ele pega artigos no Medline. O Web of Science é a mesma coisa. O que pode acontecer é que tem sobreposição de periódicos. Então, tem periódicos que estão no Web of Science que estão no Medline. Tem periódicos que estão... E no Cochrane, por exemplo, se você for pesquisar lá artigos de treinamento de força, ensaios clínicos, cara, são poucos ensaios clínicos. Então, os caras, eles podem... por que eles só pegaram o Medline e o Sport Discos? Talvez porque o escopo dos periódicos envolviam mais artigos que tenham... na verdade, os periódicos, o escopo envolvia mais artigos que tivessem relação com o treinamento de força. Então, isso é bem comum. Por exemplo, você tem revistas de enfermagem. Se você for procurar, de repente, em bases de dados como o Sport Disco, você não vai achar nada. Então, assim, eu acho que existe também essa questão. No entanto, hoje você tem softwares que você bota lá né, todo mundo que faz meta-análise sabe disso. Você bota suas palavras-chave e eles buscam em tudo. E ele vai te dizer aonde... Né? E aí é ali que você tira as duplicadas e é ali que você começa a brincadeira. Eles poderiam ter feito isso também. É muito tranquilo fazer isso. Num botão você aperta, ele busca em todas as bases de dados. Você escolhe, eu quero buscar tudo.
Aí ele vai trazer o que tiver respondendo os critérios dos indexadores que você colocou ali. Sim. Pô, excelente. Deu uma aula aí sobre pesquisa científica aí para o pessoal Esse que tá negócio do ouvindo. Medline, desculpe falar, repetir isso, mas a galera confunde pra caramba, né? O Medline é a maior base de dados em ciências da saúde. O PubMed, ele é um serviço. Ele é um serviço da National Library of Medicine, ou seja, eu tô falando isso porque o Gabriel sabe, a minha especialidade é PubMed, então eu gosto do PubMed. E o PubMed, ele é um serviço. Então, por exemplo, PubMed tem aquele... Você pode salvar, criar alertas, fazer uma porção de coisa que o Medline não faz. Entendeu? O PubMed, ele é um serviço que ele consegue trazer quase que vamos dizer assim, quase todos os periódicos que estão indexados no Medline entram no PubMed. Tanto é que os critérios de indexação do PubMed, quando você clica lá, acho que ninguém faz isso, né? É até legal vocês, de curiosidade, vai lá no PubMed, tem lá critérios de indexação. O que significa isso? O que faz um periódico estar indexado no PubMed? Já parou para pensar nisso? Ninguém pensa. Né? Mas esses critérios, quando você abre lá, sabe que critérios são? São os critérios do Medline, ou seja, são os mesmos periódicos. Né? Então, usei o PubMed, usei o Medline, no final a gente está falando da mesma coisa. Eu acho que a questão desse estudo também, ela entra bem para mim, o que eu achei como uma limitação foi essa questão dos métodos de mensuração de força que não ficaram bem descritos. O Gabriel, eu acho que é interessante a gente falar um pouco dos métodos de forma geral, só para explicar todo o artigo, e depois a gente continua, porque a gente acabou não explicando o que eles fizeram em relação à análise de sensibilidade, né? Porque eles... Pode subir um pouquinho? Aonde? Ah, não, desce. Aí. Então, Procedures, né? exatamente. Como que eles fizeram para calcular o effect size, né? O que eles fizeram o que eles É o fizeram. padrão, é o padrão. O effect size aqui foi o padrão, mas fala aí sobre a questão do ultrassom, né? Que imagino que o que você queira falar, né? A questão da área seccional transversa da fibra e tudo mais, ressonância magnética, na verdade, e só isso já pode explicar um pouco da heterogeneidade grande encontrada entre os estudos, né? Quando você sintetiza os resultados. Vai lá. Não, antes de chegar nesse dado, porque eu acho que isso daí não foi um problema, tá? Essa questão deles utilizarem ultrassom e biópsia, porque são bons métodos. O ultrassom, né? Obviamente, o ultrassom não é o mesmo nível da biópsia, né? São métodos diferentes. Mas a questão que eu queria falar um pouco do estudo é que, assim, eles fizeram aquela análise de viés de publicação, né? O funnel plot, que eu acho que também seria interessante a gente trazer. Eles também fizeram uma análise de sensibilidade, excluindo cada estudo para ver se eles iam influenciar no desfecho final. E eles também fizeram... qual foi a outra análise que eles fizeram também? De viés de publicação. Eles não encontraram a presença de viés de publicação de acordo com os estudos que estão aí postos, tá? No funil a gente consegue ver isso. Aí o Fabrício ele pode me corrigir a qualquer momento. A gente consegue ver visualmente no funil quando há viés de publicação, pode ser que, por exemplo, esses estudos aqui, na verdade, seriam os negativos, né? Os negativos seriam os aqui à esquerda. Pode ser que a gente poderia ter uma ausência de estudos negativos, mas eu não sei assim até que ponto esse gráfico de funil está mostrando para a gente se há ou se não há viés de publicação. Geralmente tem tem uns testes estatísticos que eles utilizam para ver isso, né, se há ou não há viés de publicação. Eu imagino que eles tenham feito esses testes e não indicou um viés de publicação, mas eles fazem uma análise aqui chamada Fail-Safe-N, o nome da análise, tá? Vou subir aqui com ela, que eles descrevem aqui, o Fail-Safe-N. É como se fosse o número de participantes dentro dos estudos negativos, vamos dizer assim, tá? Dos estudos que não são positivos, o número de participantes mínimo que você tem que ter para nenhum estudo negativo que esteja faltando, ou seja, que não tenha sido publicado, que tenha sido registrado, mas não publicado, afete
o resultado possa vir a, se ele tivesse publicado, se ele tivesse sido publicado, hipoteticamente, num mundo teórico, ele poderia afetar, causar um viés de publicação. Então, o que essa análise aqui fala, até onde eu entendi, é que, na verdade, eles precisavam de 250 e poucos indivíduos. Em algum momento ele fala isso daqui, não lembro agora exatamente aonde, é algum momento do estudo que ele fala aqui que ele precisava de 200 e poucos indivíduos dentro dos estudos negativos dos ensaios clínicos negativos, para que nenhum estudo subsequente que estivesse faltando viesse a, se ele fosse publicado, causar um viés de publicação no gráfico de funil, enfim, nos testes e tudo mais. Eu não conheço aqui profundamente, e eu sei que o pouco que eu pesquisei é uma coisa que não é recomendado para ser utilizado pela Cochrane, esse fail-safe-n. Eu imagino que eles tenham utilizado aqui para ver viés de publicação os testes, né, enfim, se não me engano, o teste de viés de publicação é o teste de Egger, né, o Egger Publication Bias, e aí ele vai te dar lá um p-valor e tal, se há heterogeneidade ou não. Existem outros testes também, né, mas eu vejo bastante a galera utilizar esse teste de Egger. Não sei se eu estou errado, se eu estou certo, mas imagino que eles tenham feito esses testes e eles concluem que não tem viés de publicação. E aqui eles fazem essas análises de sensibilidade, né, excluindo os estudos. Bastante improvável que isso vá afetar, né, porque os estudos, se você for ver, os estudos eles são muito pequenos, né, em geral. É improvável que um estudo aqui, não existe um estudo aqui com 200 participantes, por exemplo. E, pô, tu tira o estudo, modifica completamente o cenário. Me complementa aí, Fabrício, por favor. Não, só a gente tá falando do funnel plot lá, que é para variável que eles encontraram, né? Uma possível tendência ali, uma diferença, né? E ele coloca que não tem, não apresenta o risco, né, de viés, mas, no entanto, quando a gente vai lá na heterogeneidade, ele apresenta aqui, cara, 72%, né, que já está dentro ali, acima de 70%, a gente considera que existe grande possibilidade, né, dessa diferença ela não ser ao acaso, ela ser verdadeira. Então a gente já começa a imaginar, aliás, não ser verdadeira, né, ser ao acaso, a gente já começa a imaginar que existe coisa errada aí. Mas de qualquer maneira, né, cara, a melhor coisa de fazer isso, acho que isso é legal para a galera que está começando, cara, abre aí, diminui um pouquinho e coloca aí o force plot do ganho de força em membro superior. Eu acho que essa é a melhor maneira, ainda mais quando você tem, né, você tem um estudo pequeno desse, ó, dá uma diminuída mais aí. Cara, vamos lá, o diamante está para o lado esquerdo. Vamos pelo tamanho do quadrado. Ó, olha só, vamos de baixo para cima. Ó. 1, 2, 3, né, não estão cruzando a linha do zero. Né, são estudos que, teoricamente, têm um peso considerável. A gente coloca ali, depois aquele estudo do Martin também, um estudo moderado, tá bem para a esquerda, puxando. Logo em cima dele tem o Kel, né, Kel e colaboradores, também ali com um pesozinho considerável, também não cruzando a linha do zero, e a gente sobe mais um pouquinho, mais um camarada ali com um peso um pouquinho menor, tá, mas não cruza a linha do zero. Depois você tem esse host aí, possivelmente um intervalo de confiança bem grande e um peso muito pequeno, tá? Então você fala assim, na verdade, eu não precisaria nem rodar nada para ver que, sim, a maioria dos estudos apontam para essa caída. Fabrício, por que você está falando isso? Porque os estudos que estão apontando têm um peso grande e um intervalo de confiança pequeno, o que já é uma característica dos estudos que apresentam uma relação inversa da variância menor, que é o que nos garante aí possivelmente um peso maior na média, na estimativa do efeito do tamanho médio, né, que é o que a gente quer ao final do nosso diamante. Então, assim, nesse caso, nesse force plot, a gente poderia entender sim que os estudos apontam para esse diamante que a gente está vendo caindo para o lado esquerdo, ou seja, indicando uma possível tendência favorável às mulheres no que tange ao ganho de força em membros superiores. Porque é só a gente olhar ali, ó, quais são os estudos aí que mostram superioridade para o homem? Ó, nenhum. Para dizer que não, tem um estudo ali que é do Daniels, tá vendo? É 1, 2, 3, 4, é esse estudo aí, olha lá.
intervalo de confiança cruzando a linha do zero, um peso pequeno. Então, assim, beleza. Agora, se os estudos têm heterogeneidade dentro dos aspectos metodológicos, né? Então, assim, se a gente tem grandes diferenças aí já é outra questão. Aí, de fato, a gente tem que... Aí qual o terceiro ponto onde eu vou? Olha só que interessante. Eu vou lá para baixo. 0,6 foi o efeito desse, efeito moderado. Aí tu fala assim, caraca, esse efeito, ele vai fazer uma diferença? Pô, clinicamente falando, vai, né? 0,6 talvez, de fato, ele possa ser uma questão de me levar a tomar uma decisão. Pô, mas a heterogeneidade dele tá alta. E aí? Uhum. Né? Essa é a grande questão dos estudos de meta-análise. E aí, quantos Aqui, estudos né, a gente tem? Fabrício? 0,6. 0,6. É que eu lembrei disso. Cara, então assim, é complicado, cara, a gente trabalhar com estudos com heterogeneidade. Inclusive, né, até o professor Luiz Correia, ele fala muito disso, que às vezes você tem que olhar essas duas questões. Você tem que olhar o tamanho da diferença e você tem que olhar para a heterogeneidade. Se a heterogeneidade, de fato, ela é baixa, 0, 10, 20, 30%, aí eu vou lá ver a diferença. Se ela for baixa, talvez clinicamente, você fala assim, porra, de fato os estudos estão mostrando para isso, mas, cara, faz diferença, pô. Será que vale a pena eu tomar essa decisão? O quanto isso é custoso para mim? O quanto isso vai... qual o impacto disso sobre a intervenção do meu cliente, pensando aí principalmente em estudos de intervenção? Agora, eu pego um estudo que eu tenho efeito moderado, talvez alto. Quantos estudos eu tenho? Heterogeneidade 75%? Aí você já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Né? E esse estudo ele deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Né? Inclusive, as discussões sobre essa questão da superioridade dos ganhos de força em mulheres, cara, não precisa ser um estatístico para a gente entender que mulher não treina braço. Que o nível inicial de treinamento das mulheres, né, isso aí se aprende nos primeiros períodos da faculdade de educação física. O repertório motor de membros inferiores de mulher, ele é muito maior em relação a homem, né, que está ali, e até na questão dessas adaptações, isso tem uma resposta para isso. Então, quando a gente pega o nível inicial de força em homens e mulheres, indivíduos destreinados, homens são muito mais fortes. E aí, o que isso acontece quando você vai analisar um delta? Um delta maior para a mulher. Quem é que nunca escutou a mulher falando, eu não quero treinar muito não, porque eu vou ficar muito grande em cima? Aí a gente brinca, nem se você quiser, né, querida? Mas na prática, a gente sabe que as mulheres, o range dela, a amplitude de ganho delas, para membros superiores, é muito grande. Né? Ele até discute isso aqui, né, Fabrício? Em média, né, as mulheres têm um nível de treinamento menor um nível de fitness, né, menor para membros superiores do que os homens, né? Ele discute tudo isso aqui que você está bem falando aí, exatamente. Então, essa é a questão. Não, pode falar, Caio, já falei muito. Então, isso foi o que eu tinha pensado a primeira vez que eu li estudo, porque assim, por mais que a gente tenha essa alta heterogeneidade, que na minha concepção pode ser porque eles incluíram tanto pessoas treinadas quanto destreinadas, a questão mesmo inerente a estudos de treinamento de musculação, de treinamento resistido, que você tem uma grande diferença entre os indivíduos por conta de questões genéticas, tem pessoas que respondem mais ou menos ao treinamento, e também porque eles incluíram nos métodos de força tanto testes isométricos, testes de potência, diversos tipos de métodos. Eu acho que isso que traria a heterogeneidade, mas mesmo com essa grande heterogeneidade, a gente tem uma certa plausibilidade biológica para ter uma certa plausibilidade, né, para ter esse aumento de força de membros superiores. E em relação aos outros desfechos, como hipertrofia ou como aumento de membros inferiores, eles não encontraram nenhum efeito. Então, por mais que eles tenham o estudo tenha várias limitações, ele também não faz afirmações muito sérias, assim, de que a intervenção teve uma grande diferença. Ele fala aqui que no momento é difícil, né, a gente falar em prescrição de exercício e tal. Eles são aqui cautelosos aqui. Eles falam que é possível que as mulheres não treinadas, né, possam ter uma maior capacidade de aumentar realmente a força dos membros superiores em relação aos homens também não treinados, né? Cara, olha só, a verdade agora vamos já discutir um pouco no âmbito da educação física, já que é meu objetivo aqui, né, acrescentar e depois a gente dá porrada aí nas questões metodológicas. O que acontece é o seguinte, essa é uma grande discussão na educação física, eu acredito que na nutrição também. Você tem, né,
Isso aí, na verdade, é uma discussão dentro da epistemologia, da ciência, de uma maneira geral. Você tem um conhecimento básico, né, que é produzido pela ciência básica, que ela fundamenta, né, os mecanismos, nos possibilita pensar em respostas prospectivas, analisando, buscando delineamentos, né, que nos respondem, nos tragam essas respostas e tal. Então, assim, de fato, fisiologicamente o homem é diferente da mulher? Claro. Alguém discute isso? Não, beleza, tranquilo. Vocês vão entender por que eu estou chegando nesse ponto. Bacana. Só que aí, baseado em aspectos, mecanismos fisiológicos, as pessoas começam a extrapolar para aspectos de treinamento. Cara, não tem nada. Né? Aí a gente vê muitas pessoas, conhece aquela frase, criando a dificuldade para vender a facilidade? Eu tenho um método de treinamento feminino. Eu tenho um método de treinamento trans. Eu tenho um método. As pessoas começam a vincular e rotular, e isso acontece muito na nutrição com dieta, né? Dieta do não sei o quê, dieta do tipo A, dieta do tipo sanguíneo, dieta do não sei o quê. Os caras começam a criar possibilidades de intervenção baseado em um aspecto que tem característica fisiológica, só que isso não foi medido, cara. Então, assim, quer ver um exemplo para você entender, Gabriel? Ciclo menstrual. Que o ciclo menstrual interfere, a fase lútea, o cara, a mulher produz mais força, não sei o que, tal. Pega os estudos prospectivos, depois a gente pode fazer uma live aqui, eu boto minha cara a tapa, e me fala aonde tem diferença. Você treinar mulher que controlaram a carga com o ciclo menstrual e mulheres que não controlaram sob a hipertrofia muscular em longo prazo. Sabe o que os estudos mostram? Não tem diferença nenhuma, cara. Não, que de forma aguda, você tá entendendo? De forma aguda eu posso controlar a carga do cara de acordo com o ciclo menstrual. Aí tem o treino baseado em ciclo menstrual. Bacana, cara, legal, a tua proposta é maneira. O teu pressuposto fisiológico é muito legal. Tá, agora me mostre estudos que você controlou e não controlou e no final apresentou maior resposta hipertrófica. Tem? Pior que tem. Teve resposta diferente? Não teve. Eu falo assim, então melhora o delineamento aí, cara. Vamos melhorar os estudos. Né? E essa questão de diferença de homem e mulher é a mesma coisa. Tem diferença entre homem e mulher? Tem diferença hormonal, diferença histológica, tem diferença morfológica, beleza. Mas na hora que eu pego 2 mulheres, 2 homens para treinar, treino de perna, esse aqui, esse volume e tal, eles vão responder de forma diferenciada a hipertrofia? Me mostra aí um estudo. Tem? Não tem, cara. Mas aí é uma questão também que fica em estudos de hipertrofia em geral. Por exemplo, a gente tem intervenções que vão ter um efeito muito grande. Por exemplo, um cara que é destreinado e começa a treinar. Isso vai ter um efeito muito grande e a gente vai conseguir detectar. No caso de uma diferença menor, que seria no caso do ciclo menstrual, a gente não sabe se tem mesmo uma diferença. Porém, se houvesse um efeito real, a gente conseguiria detectar no estudo um efeito estatisticamente significativo, um efeito tão pequeno assim, considerando que talvez... Cara, olha só, o delineamento do estudo, a pergunta de pesquisa é essa aí. O delineamento é isso. Eu vou pegar um grupo que vai controlar as cargas de acordo com o ciclo menstrual, o volume de carga é igual, a única diferença é que eu vou ondular as cargas pelo ciclo menstrual. E o outro grupo não vai. Então, qual é a pergunta de pesquisa? Prescrever sobre o ciclo menstrual tem diferença sobre a hipertrofia muscular da mulher em longo prazo? Não, não tem. Mas a mulher se sentiu melhor, se sentiu pior. Aí já é outra coisa. Aí você tem que fazer um questionário lá de sensação do treino. Como é que a mulher se sentiu? Aí você pode falar o seguinte, não tem diferença. Mas a mulher sentiu melhor. A aderência dela foi melhor ao treinamento. Mas isso teve repercussão sobre a hipertrofia em longo prazo? Não, não teve. É a mesma coisa essa questão de homem e mulher. Cara, o que os caras têm que entender é o seguinte. Existem questões, diferença entre homens e mulheres, principalmente relacionada à questão de objetivo. Porra! A mulher, ela não entra na academia falando, eu quero aumentar o meu tríceps, eu quero melhorar o meu ombro. Ela fala, eu quero ganhar bunda e perna. O homem, raramente, ele entra na academia falando que quer ganhar glúteo e perna. Ele pode até querer isso. E se for, aí que tá. Os meios e métodos de treinamento, eles não vão variar. O que vai variar é o volume, o direcionamento baseado nessa questão do objetivo. E as pessoas querem justificar coisas que ainda não foram testadas, são pressupostos. Quer ver um pressuposto aqui? A gente sabe que, por exemplo, alguns estudos mostram, inclusive aqui foi falado da questão da força relativa da mulher, alguns estudos mostram de fato que a mulher tem mais força relativa. O que isso significa? Quando a gente pensa lá em 80% de um RM e tal, ela consegue gerar mais repetições. A mulher, ela é mais suscetível a sustentar cargas em falha muscular, ou seja, ela consegue trabalhar com maior esforço do que o homem para uma mesma carga relativa. E quais são essas questões práticas? Talvez eu possa trabalhar
com repetições, um range de repetições maiores, utilizando cargas um pouco mais elevadas do que aquelas normalmente prescritas para homens. Isso é uma verdade? Isso vai gerar uma hipertrofia? Não foi testado. Tá entendendo? São pressupostos que a gente traz. Outra questão, por exemplo, é o famoso, aí são aspectos biomecânicos, né? São aspectos estruturais. A mulher apresenta aquele padrão X, né? Um valgozinho, um quadril mais elevado. Então a gente pressupõe que exercício em cadeia cinética fechada, a gente tem que se prestar atenção no possível no valgismo gerado por mulheres. Uma tendência aí a possivelmente ter aí uma lateralização da patela. São questões, você tá entendendo, Caio, que existem, sim, são pressupostos, mas, cara, foi testado. Né? Então, as pessoas... minha única crítica é a gente ficar extrapolando pressupostos fisiológicos, conceitos, mecanismos sobre delineamentos que visam medir intervenção. A gente está falando de treinamento é intervenção. Eu posso dizer que tem diferença entre uma mulher? Não. Por quê? Cara, a gente não tem medido na literatura isso. A gente não tem. Ciclo menstrual é a mesma coisa. Cara, tem livro sobre essa porra. Tem livro. Aí tu vai lá e fala assim, cara, é muita invenção, cara. O pessoal inventa muito. Isso tem muito na nutrição também, né? Imagina o quanto não deve ter na nutrição. Uhum. Dieta do signo. Não tem dieta do signo? Então, se tu é touro, tu vai comer, maçã com não sei o quê. Se tu é Áries, cara... Dieta do tipo sanguíneo. Dieta do tipo sanguíneo, dieta do cabelo, dieta do... sabe? Então, assim, na educação física é a mesma coisa. E, às vezes, aí tem aquela máxima, né? Mas será que não tem evidência para tudo, né? É uma questão que o professor Luiz Corrêa também levanta bastante. Cara, tem evidência. Inclusive, tem evidência para mostrar que isso não existe. Né? O principal, acho que o mais bacana é mostrar o seguinte, não. É porque a evidência que fala que não existe, para um lado, ela também vai falar que não existe para o outro. Aí, qual é a tomada de decisão que eu faço? Eu pego uma porrada de pressupostos de ciência básica e tomo minha decisão. E problema, até isso eu não vejo problema. Só que o problema é você extrapolar isso como as pessoas fazem. Criando métodos loucos dizendo não, que isso é baseado em ciência. Não é baseado em ciência. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, em alguns aspectos, a área de nutrição e de treinamento, você tem essa questão de que a gente tem muitas questões que tem um efeito muito grande e as pessoas superestimam mesmo. Aí, assim, pensando numa aplicabilidade, sei lá, de um treino mais voltado para a mulher, por exemplo, a gente tem essas evidências, essa questão de plausibilidade biológica, que a mulher talvez teria uma maior tolerância à fadiga e que talvez ela conseguisse recuperar mais rápido entre as séries. Aí, por exemplo, Sim, tem isso também. Alguns dos fatores que se justificam poderia ser por conta do estrogênio, diminuir o dano muscular, também a questão de ter maior proporção de fibras do tipo 1, que elas acabam sendo mais oxidativas, e algumas questões que eu também já vi sobre diferenças de fluxo sanguíneo, por exemplo, que a mulher ela acaba tendo uma maior perfusão sanguínea e, consequentemente, você chega mais oxigênio no músculo, a pessoa conseguiria realizar mais trabalho e também eliminar resíduos metabólicos, por exemplo. Aí eu queria saber um pouco da tua opinião sobre esses mecanismos, o que é válido que você tem visto. Cara, são mecanismos. Mecanismos explicam um evento que está acontecendo naquele momento, que não vai explicar um evento lá na frente. Simples. É isso. Eu acho lindo o mecanismo. Cara, eu adoro fisiologia. Eu sou apaixonado por fisiologia, mas eu sou mais apaixonado por estudos de intervenção. Porque é onde... Sabe, legal, a molécula do não sei o que, tá acontecendo aqui, maneiro, tal, acontecer aqui, beleza. Só que, cara, o organismo é muito complexo. A gente tá falando de estrogênio e tal. Cara, hoje se discute muito a ação da testosterona, do GH, de forma aguda, em relação à hipertrofia em longo prazo. Hoje se discute síntese proteica em longo prazo. Hoje se discute dano em longo prazo, associado com hipertrofia. Sabe o que os estudos estão mostrando? Não se associa. E aí, dorme com isso. Eu estudei a vida inteira. No pain, no gain, camarada. Não, proliferação de célula satélite, meu núcleo tem que gerar dano, não sei o que, cargas excêntricas, maneiro tal, beleza. Aí os caras mostram assim, beleza, o comportamento acontece nas primeiras semanas. Depois a gente começa a ver que não existe. O aumento do dano não está associado à hipertrofia muscular. Síntese proteica, bacana, levantou 24, 48 horas, desceu, subiu de novo, desceu e tal. E aí, muda alguma coisa para hipertrofia? Não muda. O cara continua tendo síntese na hipertrofia. E aí, quem explica essa porra? Você tá entendendo? E eu vou ficar... Aí é aquela velha história. Então... é uma questão de crença. Eu vou ficar me baseando em eventos que estão acontecendo aqui, ó, no meu mundinho, na minha pipeta, e imaginar que isso está acontecendo lá fora com o cara. Eu acho que falta, pelo menos em estudos de treinamento, tá? Não vou falar na nutrição porque eu não tenho gabarito nem leitura para isso. Mas esse para mim é um dos grandes erros. Fabrício, mas não tem condição, tem muitos estudos que não tem condição de serem feitos.
concordo. Vou dar um exemplo aqui. Esse estudo aqui é indivíduos destreinados fisicamente ativos. Morre aqui. E a mulher que é muito bem treinada, será que ela precisa de um volume maior de exercícios para glúteo? Será que ela precisa de um volume maior de exercícios? A minha questão é o seguinte, se um homem chegar para você e falar assim, pô, Caio, você é profissional de educação física, eu quero aumentar glúteo. Cara, é homem, não tem problema algum. O treino que você vai passar para ele é muito diferente do que você vai passar para a mulher? Essa é a questão que eu falo. Qual o estudo que aponta isso para mim? Qual o estudo que me dá sustentação para isso? Tem? Não, não tem. Não tem, cara. Não. Então, que a fibra do... Pô, tem maior oxigenação, tem maior não sei o quê, fibra do tipo... Cara, beleza. Isso foi medido? Você consegue associar uma superioridade em resposta hipertrófica a esse mecanismo que é um mecanismo que você está entendendo? Não tem, cara. Então, na verdade, é aquela famosa justificativa de querer justificar o injustificável, utilizando para isso mecanismos, né, de efeito agudo, que são bonitos, são bacanas, acho que nos dá uma visão do que possa estar acontecendo, mas, cara, tem que medir. Medir. Eu concordo em relação à nutrição, que tem muita coisa que tem plausibilidade biológica, e eu acho que aí está o grande gap, que é a grande tensão que eu vejo, é que, na verdade, é o mesmo cenário que acontece aqui. Quando a gente vai sintetizar os estudos em humanos, para tentar responder aquela pergunta, a gente vê que eles, no geral, o quê? Não dá para aplicar a escala do risco de viés, porque a escala do risco de viés tem a questão do cegamento, e eles, de uma forma geral, eles são estudos, beleza, tem uns aqui com 40 e poucos indivíduos, ok, mas em sua grande maioria, aqui, ó, são estudos aqui, ó, 13 para um lado, 8 para o outro, 12 para um lado, 14 para o outro, 6 para um lado, 6 para o outro. Mas, Gabriel, isso é a realidade da educação física, tá? Eu não sei como é que é na nutrição, mas da nutrição também. Da nutrição também. É o famoso 20 para cada lado, 12 semanas. É a da nutrição também, cara. E aí a gente constrói muita coisa com base em plausibilidade, e quando a gente vai tentar responder aquela questão em humanos, epidemiologicamente, que é mais realmente o meu viés e o do Fabrício, e acredito que o do Caio também, porque, enfim, a gente tem essa concordância, eu tenho certeza que a gente tem. Existe esse grande gap de não ter estudos de boa qualidade para a gente testar os mecanismos, as hipóteses que são geradas pela fisiologia, pela bioquímica em humanos. Existem coisas triviais, por exemplo, a gente sabe hoje que essa questão da síntese que o Fabrício bem citou, a síntese proteica não necessariamente está relacionada com hipertrofia de longo prazo. Ela tem que vir acompanhada de um superávit calórico, né, e tudo mais. Ela pode estar correlacionada, dado que outras variáveis estão ali postas em jogo, né? Mas, em geral, a gente vê muito isso. A gente vê... e aí é um mix, né, entre educação física e nutrição. Como é que você vê síntese proteica? Geralmente os caras, eles dão um shake de proteína e fazem os caras treinar, e aí mensura a síntese proteica. E aí vê se a longo prazo aquilo ali, de alguma forma, está correlacionando com hipertrofia ou não. Que são coisas diferentes, né? Síntese proteica e hipertrofia. Mas para casos triviais, assim, e em muitos casos, em muitas perguntas que a gente está... fitoterapia, dieta tem problemas particulares, né? Questão de cegamento, questão de segmento do indivíduo, o cara seguir aquela dieta até um determinado período para aquilo causar realmente uma redução que seria esperado causar no estudo. Mas muita coisa, o próprio caso da fitoterapia, por exemplo, muita plausibilidade, e quando a gente vai sintetizar os estudos em humanos, não se sustenta muita coisa. Cara, e outra coisa, a gente está tomando decisão baseada aqui no que a gente chama de uma estimativa sumária. E existem várias questões que vão interferir nisso aí. Inclusive, os estudos que eu escolhi. Esses critérios de inclusão e exclusão, vamos ser honestos, né? Eles são criados, são bacanas, a gente acredita que esteja tudo certo e tal, mas, cara,
quantas vezes eu já vi revisões temáticas falando assim, por que esse estudo não entrou? Já aconteceu isso com vocês? Por que não entrou? Não foi por causa de tempo, né? Porque você coloca um delineamento de tempo lá até onde você, né, máximo recebeu. Ou seja, cara, é aquela velha história. E tem estudos tem meta-análises tão interessantes que eles colocam a análise, às vezes, com o estudo e sem o outro estudo. Eles verificaram que aquele estudo, né, de fato, ele está puxando demais. E quando você tira aquele estudo, você já muda o diamante. Ô, Caio. O Caio, outro dia a gente foi dar um rolê, né? Aí o Caio ele vai falando, vai tirando as coisas da cabeça dele. Aí ele falou um negócio lá do uma treta nutrição, que tem os caras que eles falam. Como é que é, Caio? A treta lá do Ludwig, quando você inclui os estudos de maior segmento, né, de maior duração, parece que você tem um favorecimento para dieta de... Qual que é a treta você tem aí de cabeça? Essa meta-análise aí? Assim, eu não sei de qual que você está Só falando. para complementar, a questão da água duplamente marcada, acho que eu sei o que você está falando. Sabe qual que é? Sei. Não, é porque é o seguinte, era uma discussão que estava tendo entre o Kevin Hall e o David Ludwig, é que assim, recentemente saiu uma meta-análise do David Ludwig mostrando que a low carb ela aumenta o gasto energético. Mas aí eles viram que alguns tipos de estudos acabavam puxando muito para esse resultado de aumento de gasto calórico, que era justamente os estudos que utilizavam água duplamente marcada, e não a calorimetria em câmara metabólica, né? No caso, a calorimetria direta mesmo. Então, foi basicamente isso. E eles estavam tendo essa discussão. Mas uma coisa que eu queria trazer, assim, quando eu falei da plausibilidade biológica, não era para extrapolar para a prática clínica. O que eu acho interessante da plausibilidade biológica é para a gente pensar qual que seria o desenho de estudo indicado para a gente possivelmente encontrar o efeito. Então, por exemplo, se pelos mecanismos fisiológicos eu sei que talvez as mulheres tenham um favorecimento de fibras oxidativas, eu posso pensar que talvez um treinamento com uma baixa intensidade talvez tenha um resultado melhor. Outra coisa que eu posso pensar, se eu sei que a mulher ela tem essa questão da tolerância à fadiga, de repente, ao invés de fazer um teste de 1 RM, fazer um teste botando ali 40% de 1 RM e testar número de repetições, quem faz mais, homem ou mulher? Seria um outro tipo de teste que eu posso fazer pensando nessa questão da plausibilidade biológica. Então foi mais ou menos por isso que eu trouxe isso. E uma outra questão também é que, assim, tem vezes que, tipo, se você não tem nenhuma evidência, você acaba que tem que fazer decisões clínicas a partir da melhor evidência disponível. E, às vezes, a melhor evidência disponível ela pode ser uma evidência indireta, né, em termos de ensaio clínico randomizado, e um pouco da questão da plausibilidade biológica. Aí a gente tem que fazer, na minha visão, a gente tem que fazer meio que balancear isso. Por exemplo, será que isso vai ser um tratamento que vai dificultar a aderência do paciente? Se não for, se no caso uma mulher ela gosta de fazer um treino mais volumoso com mais repetições, por que não testar, mesmo não tendo um ensaio clínico que comprove que isso daí seria melhor para ela do que no caso do que para um homem, sabe? O Gabriel, o Fabrício caiu? Não, eu tô aqui, eu tô só. Tive que fechar aqui, mas eu vou fazer comentar o que você falou, cara. Foi bem legal o teu comentário. Não, eu escutei tudo aqui, um segundinho. Lembra aquilo que você me falou, Fabrício, do ensinar para quem quer ser ensinado? Então tá aí, ó. Cara, assim, fala. A tua colocação foi perfeita, cara. Exatamente. Acho que a tua ideia é essa. A ciência básica, os pressupostos fisiológicos, eles vêm, na verdade, eles vêm fomentar perguntas de pesquisa, né? E quando a gente pensar em treinamento, olha só que interessante, possivelmente medir intervenção tem que ser através dos ensaios clínicos. E se a gente pensar em estudos de prospecção em longo prazo, esse é o delineamento. E aí a gente vai tentar, né? E se eu conseguir medir o aspecto fisiológico, melhor ainda. Né? Olha só que legal, medir hormônio, vamos medir tudo. E acho que isso é bastante interessante. Só que a gente começa a entrar naquela questão do estudo perfeito, né? Aquele estudo perfeito, tudo certinho, tudo controlado. Quando você controla muito, 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 o que acontece? Validade interna lá em cima, validade externa desce. Aí a gente já começa a entrar em outro problema. Então, esse meio termo hoje,
É que acho que a gente está tentando buscar. Eu acho que pela quantidade de estudos que a gente tem aí, o estado da arte hoje já nos permite utilizar aquela famosa palavra que muitos pesquisadores não gostam. A gente já começa a ver uma tendência de algumas coisas, né? Só que o problema é quando esses pressupostos eles são utilizados de forma errada para extrapolar, né, coisas que só podem ser verificadas em longo prazo. Então, o que você colocou é muito bem, muito perfeito. A gente tem que usar isso a nosso favor, né? Até para uma discussão sadia. A gente pode, por exemplo, discutir aqui uma opção de coisa. Por que mulher ganhou mais força aqui em membros superiores? Cara, a gente pode entrar aqui, tem coisas que tem alguns trabalhos que fomentam isso aí. O nível de trabalhabilidade inicial da mulher é mais baixo do que o homem, né? Possivelmente o histórico motor de mulher em membros superiores também é menor. Isso faz com que, possivelmente, né, por ser indivíduos iniciantes, a questão da adaptação neural favoreceu esses indivíduos. E aí, cara, a gente começa a ter uma opção de pressuposto. Foram medidos? Não. Quer ver? Nesse estudo mesmo ele coloca aí, né, a questão da ativação. Você pegou esse parágrafo aí que ele fala de ativação muscular? Sim. Por quê? Olha só que interessante. Não, que o pressuposto é que, como elas estão em fase inicial de adaptação, não sei o que, tal, os caras mostram que tem estudos que já mostraram que não tem diferença da ativação muscular de treinados entre homem e mulher. Não tem diferença. Ativação é igual. A ativação de unidades motoras? De unidades motoras, isso. Se a gente for pensar no aspecto neuromuscular, né? Será que a mulher tem uma maior ativação, tal, por ser destreinada, né? Cara, não muda. E aí, mas mesmo assim elas conseguiram, pelo menos nessa meta-análise, com efeito moderado, né, mesmo com a heterogeneidade alta aí, apresentar maior resposta de forma absoluta. Sim, isso, né? Agora, para hipertrofia não tem diferença. Cara, hipertrofia, assim, vou ser muito sincero, é bem complicado. Eu chamo hipertrofia de buraco negro, né? Quando a gente fala de treinamento, cara, porque é muito difícil, são vários aspectos, vários mecanismos envolvidos. Normalmente o que se mede é aquele momento ali, né? Se for um ultrassom, é aquele pedacinho do músculo, né? Então, se for depois você quer fazer uma ressonância, a gente tem essas diferenças de medidas diretas e indiretas, e alguns estudos trabalham com essa subanálise, o que nos ajudam a dar uma direção. Aqui no caso, ele nem chegou a fazer isso, ele só colocou que a heterogeneidade foi 0%. Então, não teve muita diferença. Aí que tá, olha que interessante. A gente até busca diferenças metodológicas, mas a heterogeneidade, pelo que eu entendi, ele mede resultado. Não é isso? Ele mede resultado. Os resultados não diferem muito entre os estudos. Ou seja, aquele percentual, ele se baseia, né, no limite que você entende ali como acaso, e aí, a partir daquilo ali, ele está te mostrando que, de fato, essa diferença pode acontecer entre os estudos, o que mostra uma forte heterogeneidade. Mas aí é o quê? É um aspecto metodológico? É porque uma utilizou ultrassom, a outra utilizou um DEXA, por exemplo, que mede tudo, né? Não está medindo uma questão local. Então, cara, são aspectos que a gente tem que levar em consideração. Ainda mais um estudo aí de 10, de 8, que até, para ser muito sincero, para meta-análise de treinamento, 8, 10 estudos, 12 tá bom demais. Porque a gente vê a galera batendo martelo com estudos de 4, 5 e lambendo os beijos. Cara, é real. Não tem o que fazer, publica a meta-análise, cara. Vai ficar famoso, vai poder inferir uma opção de besteira aí e vai dar curso. Que é o que a galera faz. A nutrição deve ter uns comédias desse aí também. Com certeza. Acho que nem pra gente, por exemplo, quando a gente tem uma heterogeneidade substancial na meta-análise, é comum, às vezes, né? Por exemplo, a gente encontra aqui na medida sumária, né, no diamante aqui, o effect size, o tamanho de efeito, a gente encontra aqui na medida padronizada para hipertrofia de 0,07, né? Enfim, o intervalo de confiança aqui tocando na região da nulidade, indicando também uma não significância estatística e tudo mais, aquilo que a gente já sabe do beabá da estatística. Aqui, no caso da hipertrofia, ele dá uma heterogeneidade de 0. Ele indica aqui uma heterogeneidade de 0. Deixa só eu aumentar aqui esse trem. Ele não está do tamanho que eu queria. Espera aí. Aqui, beleza. Agora está aumentado. Aqui, senão fica muito pequenininho no vídeo. Aí, para a força dos membros superiores, ele acha que também, ele acha significância estatística e tal, beleza, na direção em relação às mulheres, né, favorecendo as mulheres, mas com uma heterogeneidade muito grande, de quase aí de 70%, que foi o limite aí que o Fabrício mencionou, né? Aí, até onde eu entendo, o que é comum vamos mexer aqui, nós somos os especialistas aqui, sintetizando os estudos, e vamos mexer aqui, vamos fazer análises
de sensibilidade, vamos fazer aqui meta-regressão, vamos fazer essas coisas para investigar fontes de heterogeneidade. Me parece que eles fizeram aqui, olha, eles levaram em consideração o estado do treinamento, enfim, a duração do treinamento e outras variáveis, por exemplo, se foi a força medida de forma... traduzam aqui para mim, gente, multi-joint strength measurements, isso é? São medidas, exercícios multiarticulares ou exercícios uniarticulares. Medidas de força que foram feitas em exercícios uni e pluriarticulares. E aí o cara ele faz essas análises e não encontra uma diferença aí substancial na heterogeneidade. Vai ver, talvez com mais estudos a gente conseguiria identificar. Fica uma pergunta em aberto aí. Porque realmente é uma heterogeneidade, Gabriel, muito grosseira, né? É uma heterogeneidade muito grosseira. Mas aí que tá, aí depende como você vai entender essa heterogeneidade. Porque, por exemplo, na verdade, tem problema e não tem. Porque quando o cara ele escolhe, por exemplo, quando você escolhe lá um método como o Random Effect, você tem um Fixed Effect e o Random Effect para você fazer o peso do diamante. Eles usam o Random aqui, né? Exatamente. Uhum. Tem que usar o Random, porque já foi verificada a heterogeneidade alta. Só que, pelo que eu entendi, também eu não sou um cara muito bom em estatística não, tá? Eu sou bem iniciante mesmo. Essa heterogeneidade, ela tenta trazer uma diferença entre os resultados dos estudos. E aí, o que acontece? O que pode gerar diferença entre resultados dos estudos? Tamanho da amostra, todos esses efeitos. Só que quando eles vão medir esses efeitos de forma estratificada, isso não altera. Então, o que significa? Os estudos são ruins mesmo. Você está entendendo? Os estudos, exatamente. Possivelmente, onde eu queria chegar. Os estudos são ruins mesmo, sabe qual é? Então, exatamente. Assim, porque você poderia, como se numa meta-regressão, você facilmente acha uma variável interveniente aí, como, por exemplo, tempo de intervenção para hipertrofia. Obviamente, eu consigo ver, às vezes, estudos com maior tempo de intervenção, uma resposta hipertrófica maior, principalmente em destreinados, porque a gente sabe que aquele início ali tem uma resposta neural que se sobrepõe às adaptações de força e tal. Então, assim, mas aí não foi achado. Inclusive, em nenhum momento ele fala que foi feita essa meta-regressão. Pelo menos ele só falou. Aliás, ele utilizou. Ele nem usa o termo meta-regressão, né? Ele fala que ele faz como covariante, as variáveis. Como covariante. Então, cara, assim, o cara que faz. Eu penso assim: o cara que ele se predispõe a fazer uma meta-análise, ele tem diversas ferramentas estatísticas que possam exatamente mostrar, e eu não vejo problema algum, limitações dos estudos que fazem parte daquela meta-análise. Aí o que eu falo, até brinquei, eu não vejo problema em você ter uma meta-análise que tenha limitações, pelo contrário, é sempre aquele último parágrafozinho lá, né? Essa meta-análise, ela não foge de limitações, o que na verdade é uma característica do conhecimento científico, refutabilidade, ou seja, daqui a pouco vem alguém e melhora isso aí e a coisa vai andando. Eu acho que o problema é quando o cara deixa de usar essas ferramentas. E aí começa a... E aí pior, cara, para mim não é nem o autor, né? São pessoas que consomem as meta-análises e não detêm esse conhecimento. Por isso que eu acho legal uma iniciativa como essa aqui. Então, esse estudo hoje, né, é um estudo que a gente está analisando ali, ele é fraco, ele é bem fraco, por alguns aspectos aqui que a gente está vendo. Principalmente essa questão da heterogeneidade, mas ao mesmo tempo, ele nos deixa uma sensação que é o seguinte: o que a ciência tem que mostrar para a gente? Aliás, isso é uma coisa interessante. Qual o principal pressuposto da ciência é o seguinte: não tem diferença. Uhum. A hipótese nula é o que a ciência vai mostrar, é o que você tem que derrubar. Então a gente brinca. Sim. Tem diferença entre homem e mulher, Caio? Não. Não tem, pô. Até que me provem o contrário, né? Não, que a fisiologia do não sei o que, papai, começa que eu treinei minha namorada assim, que eu fiz assado, tal, que funcionou, que eu treinei atleta do fisiculturismo, que não sei o que. Eu falei, pô, cara, beleza, mas pelo conhecimento científico, né, as ferramentas que me permitem hoje, né, refutar a hipótese nula, cara, a gente não tem. Mas pô, nem vai ter, não sei o que tal. Então, beleza, então, mas não diz que tem diferença. É isso. Eu brinco com a galera da educação física o seguinte: você quer discutir em qual nível? Você quer discutir aqui no conhecimento da tua vivência? Vamos discutir aqui, eu também tenho vivência, vamos lá. Vou discutir eu e um fisiculturista. O cara vai ter a vivência dele. Se ele falar que é melhor fazer ombro de cabeça para baixo, o cara tem um ombro gigante. Se esse nível de discussão ele ganhou, eu não vou discutir com ele. Né? Então, entendeu? Aí a gente vai aprofundando. Quando a gente entra no campo conhecimento científico, quantas pessoas vão ficar ali para discutir? 2, 3.
no senso comum, na vivência, vai ter uma galera. Lembra? Porque todo mundo tem isso aí, é muito fácil. Né? Agora, o âmbito do conhecimento científico. E a culpa é das pessoas? Não. Às vezes a própria ciência não conseguiu alcançar esse nível de detalhamento dos estudos, o que são coisas que vão acontecer e tal, mas é normal, bacana, mas tem muita. Mas olha só, para você que está assistindo a gente aí, tem muita coisa aí, mesmo. Tem muita coisa. Se você acha que não tem, você está sendo enganado. Isso, cara, isso é muito interessante até, porque tipo, o que a gente escuta muito é que a pessoa ela chega para você e fala assim: ah, me fala o estudo que mostra que não funciona. Mas isso não faz nenhum sentido, porque o pressuposto é de que as coisas não funcionam, né? A gente rejeita essa hipótese nula. É perfeito isso. Agora a questão, Gabriel, são teus amigos aí bayesianos. Não tenho capacidade para discutir. Não tenho capacidade para discutir. Já falaram que vão lançar essa discussão aí lá na live com o Igor Eckert. Eu já falei que eu não tenho capacidade para discutir com esses caras aí, não. Então show de bola, show de bola. Mas eu acho que é bastante plausível, né, a gente pensar que as coisas não têm diferença, ou que, por mais que exista uma diferença, pode ser realmente que a diferença seja zero. Nossa, isso é um pressuposto muito forte, né? Nossa, o ciclo menstrual tem um efeito zero no treinamento. Nossa, o efeito é zero. Pode ser que tenha um efeito, mas o efeito ele é tão pequeno que ele é clinicamente irrelevante. Ele não tem ele não tem um significado prático, biológico, entende? Na vida real. A gente falar que o negócio é zero, a hipótese nula raramente é verdadeira na vida real. Ela é um pressuposto científico, como o Fabrício bem falou, para a estatística existir, porque a gente precisa, popperiano, né? Isso é popperiano. A gente precisa a questão da refutabilidade, a gente parte de algo para refutar aquilo. Mas raramente aquilo raramente o efeito de uma coisa sobre a outra é verdadeiramente zero. Pode ser que seja 0.000000001, sabe? Pode ser que tenha, mas o efeito é tão pequeno que ele não é relevante. É como se fosse zero, entende? Uma coisa desse estudo aí, que eu raramente vejo, é que o que eles poderiam ter colocado é um intervalo de confiança lá em cima da medida de heterogeneidade do E ao quadrado. Ela é uma medida de tamanho de efeito que a gente pode dar um intervalo de confiança em cima dela. A gente pode dizer o quão confiante a gente está daquela heterogeneidade. Se esse estudo fosse, se esse corpo de evidências fosse repetido várias vezes, qual seria os valores ali que a gente tem 95% de confiança dessa heterogeneidade? Eles só fornecem um valor só de heterogeneidade. Eles poderiam ter fornecido o intervalo de confiança também desse ao quadrado, tá? Aqui eu estou com o livro do Borenstein na mão, estou lendo ele. Heterogeneidade acima de 75% é considerada como alta. Alto. Entre 50% e 75% é moderado, e entre 25% e 50% é considerada baixa. O pessoal fala que abaixo de 40 tá valendo, né? O pessoal tem uma... Eu não... A questão acho que é sempre essa, né? A gente vê, como o Fabrício bem falou, uma meta-análise com uma heterogeneidade dessa é que realmente os estudos são ruins mesmo, que estão sendo sintetizados. Eu nem abri os estudos para concluir isso. Você tem certeza também que ele teve enfim, o mesmo entendimento, assim, quando ele abriu a meta-análise e viu, porque talvez o melhor que essa meta-análise possa fazer é o seguinte: ela nos dá uma estimativa de tamanho de efeito para que estudos melhores no futuro sejam conduzidos. Beleza? Ó, Gabriel, não vou dizer nome do artigo, nem tema para não gerar polêmica, mas eu vou levantar a bola aqui. Uma vez não. Ano passado saiu uma meta-análise sobre um tema bastante polêmico na educação física. Cara, gerou porradaria em rede social, não sei o que, beleza, maneiro. Normal, né? Tá acontecendo agora. Só tem brabo aí atrás das câmeras. Uhum. E aí, cara, eu fui lá analisar, falei, vou fazer uma análise desse estudo e tal, não sei o quê. Aí tinha 2 estudos treinados. Eu falei assim, caraca, só 2 estudos, não sei o quê. Aí um estudo, cara, eu vi que o effect size estava
Tava altinho assim, eu falei, caraca, tá altinho esse estudo aqui, né? Aí eu fui lá no estudo original. Aí eu falei assim, pô, aí olha o que eu fiz. Eu fui lá na meta-análise e entendi o seguinte, cara, como foi calculado o efeito tamanho? Ah, foi pós, menos pré, desvio padrão, padronizar, tal, não sei o que, beleza. Peguei lá a conta do cara. Que é exatamente o que eles fazem aqui, Fabrício, só Fui lá para no complementar. estudo. Fui lá no estudo e fiz. Cara, não tava batendo. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí comecei a bolar aqui, cara, por que não dá pra... E ainda calculei o intervalo de confiança, tá? Também não tava batendo. Aí eu falei assim, cara, alguém tá errando nesse negócio aqui. Tá? E aí, o que eu fiz? Peguei outro estudo. Fiz a mesma coisa. E deu certinho. Só que aí, pasmem você, o estudo que não tava mostrando direitinho, tá? Espero que ninguém venha me procurar por causa dessa porra. Né? Meu irmão, o efeito do tamanho tava muito maior do que a meta-análise estava mostrando. Mas tava muito maior. O que ia mudar? A conversa, muita coisa. Aí eu te falo, pô, Fabrício, que isso? Você não pode afirmar isso e tal. Ah, cara, eu fiz. Inclusive, né, calcular efeito, quem quiser, eu mando a calculadora, só depois botar aí nos comentários. Calcular intervalo de confiança é muito simples, que muita gente não coloca. E às vezes o cara não for encontrar a diferença significativa, não sei o que, tal, beleza. Quando faz lá a diferença do intervalo de confiança, cara, teve diferença. Cara, já aconteceu algumas vezes. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente está lendo. E um dos requisitos para uma boa meta-análise é exatamente os estudos que estão contemplando essa meta-análise. Só que isso é um estudo muito complicado, né, cara, de você fazer. Como é que você vai de estudo em estudo, Nália? Teoricamente, ele deveria fazer isso com o seu quadro lá de Risk of Fire e tal. Beleza, e você vai acreditar naquilo ali. Você está acreditando em tudo que está sendo publicado. Pô, tem 2 autores, um peer review, que fez isso para você. Né, e possibilitou esse artigo foi publicado. Aí tu confia, lê e vai embora. E a gente ainda tem que passar por isso. Mas, cara, assim, eu ainda consumo bastante meta-análise, eu gosto, mas não é Deus, né? Como o pessoal coloca. Meta-análise não está acima, né, de tudo e todos. Eu acho que alguns, por exemplo, algumas perguntas de pesquisa são muito bem respondidas por ensaios clínicos muito bem delineados. Acho que vale a pena. Né? Não vou dizer que vai ter maior força de evidência, mas às vezes tua pergunta de pesquisa é tão específica que talvez seja necessário você responder ela com um delineamento desse, e não necessariamente uma revisão com meta-análise. Mas eu acho que são coisas a serem pensadas aí. Mas essa revisão é legal, ela ter essa fraqueza metodológica, justamente para a gente expor isso, para que quando outras pessoas tiverem acesso aí a outras revisões, elas já levarem isso de cara como uma questão a ser analisada. Entendeu? Que eu acho que isso facilita, isso deixa a sua percepção sobre aspectos metodológicos de meta-análise um pouco mais acurada, que é o que a gente quer fazer aqui. Que é isso, perfeito. Perfeito. Vamos deixar o Caio falar agora, ele falou pouco, pô, Caio. Agora, daqui até o final, agora não vou falar mais nada, é só contigo. Ô, Caio, quer fechar aí o artigo? Não, tranquilo, vou fechar. Então, basicamente, né, em relação a desfechos de hipertrofia, força de membros superiores e inferiores, o estudo ele mostrou que não teve efeito em membros inferiores e aumento de hipertrofia, e ele demonstrou um tamanho de efeito moderado em relação à força de membros superiores. Porém, como a gente já disse, né, diversos fatores indicam para a gente que esses estudos analisados na meta-análise, eles são estudos fracos, que podem ter aí bastante risco de viés, e isso daí a gente pode até ver pela alta heterogeneidade desses resultados. Então, basicamente é isso. A gente, o que eu acho que é interessante, assim, uma questão que eu gostaria de ver mais sendo estudada, eles não misturarem todos esses métodos de força e fazerem um método mais específico, por exemplo, fixar uma intensidade de 1 RM e teste de número de repetições máximas. Ou talvez você, por exemplo, você padronizar um tempo de intervalo para homens e mulheres e ver quem consegue fazer mais repetições nesse determinado tempo de intervalo. São alguns outros fatores que eu acho que seria mais interessante, pensando em questão de plausibilidade biológica e para futuramente criar novos estudos com base nesses pressupostos. Beleza, não tenho nada a adicionar. Você tem uma coisa a adicionar, Fabrício? Não, é isso mesmo. Só lembrando que hoje existe uma tendência das meta-análises trabalhar muito com análise de subgrupo, né? Então, assim, isso
por vezes, existe prós e contras de fazer muitas subanálises. Às vezes elas podem também estar mascarando, ou então o autor, para encontrar algum resultado, ele começa a gerar várias subanálises ali, né? Então, já indicando aí uma forte heterogeneidade pelos critérios de inclusão dos artigos, mas, de alguma maneira, por exemplo, nesse artigo aí fez muita falta você ter uma padronização sobre as medidas de força, né? Lembrando que, assim, hoje, se você pensar numa diferença de médias padronizadas, né, eu vou analisar delta, né? Eu vou analisar, na verdade, uma diferença delta padronizado pela unidade de desvio padrão. Então, É aqui, né? O Calculation of Effect Size. é o SME, né? Então, assim, na verdade, hoje, por isso que o pessoal utiliza essa análise, e é importante a galera entender que essa análise ela é baseada em unidade de desvio padrão. Isso às vezes confunde. As pessoas ficam meio perdidas, não é. Porque assim, o que é efeito do tamanho? Cara, efeito do tamanho eu posso pegar duas médias. Não preciso fazer é o efeito do tamanho. Um delta é efeito do tamanho. Isso já seria o suficiente. Mas o que acontece? Devido à homogeneidade disso aí, dos meios e métodos utilizados nos estudos, eu sou obrigado a criar um padrão. E esse padrão normalmente é em cima do desvio padrão. E essa heterogeneidade também no tamanho da amostra influencia nos nossos diamantes lá. Então, são coisas que a gente tem que olhar. A minha sugestão que eu deixo aqui para quem está começando a consumir meta-análise, olha, vai lá no force plot, ele não está ali por acaso. Ele não está ali só para mostrar o delta, o diamante, ele está ali para mostrar o tamanho do quadradinho, que é o peso daquele estudo dentro da média ponderada, e você vai poder ver lá o tamanho do intervalo de confiança, e aí você olhando esse estudo, você começa a ver se de fato, né, aquela média apresentada no diamante reflete o real que está sendo plotado no gráfico. Acho que é essa a ideia. O pessoal às vezes fica muito preso ao valor absoluto do efeito tamanho e tal, não sei o que, mas esquece de olhar de fato como esse efeito foi gerado. E acho que essa é a dica que eu deixo aí como humilde consumidor de revisão sistemática, com meta-análise. Show de bola. E foi o que você tinha me falado aqui, né, Fabrício? Pô, sem ver o diamante, você consegue ver que os estudos, a tendência é para favorecer as mulheres aqui, com base nesse corpo de evidências que tem as suas limitações. Tá? E olha só, vamos olhar ali, esse Rubai e o Gentil, repara como é que eu tenho intervalo de confiança pequeno, cara, tá vendo, olha? Ó, bem pequenininho e um quadradinho bem gordinho, pra galera que tá vendo aí, o que indica esse quadradinho bem gordinho? Significa que esse estudo tem um peso. E como ele 90 e poucos participantes. Olha só, 90 e poucos participantes. Esse então, aqui, obviamente, esse peso ele é determinado pela... poucos. Exatamente. Olha só, a gente está falando de estudos de força de 15, 20 pessoas, 80. Agora, olha onde eu quero chegar. Olha onde está exatamente a média desses estudos. Porra, na linha do zero, cara. E mesmo assim, eu ainda consegui trazer esse meu diamante para 0,6. Então, olha só. Realmente, de fato, a gente tem essa tendência aí. Mas é interessante olhar para isso também, tá? Então, estudo de peso, ó. Esse do Gentil e desse Rubai, não sei se é colaboradores, o artigo 29 ali. São estudos 80 e poucos. São estudos com intervalo de confiança pequeno, cara. Isso é interessante. Muito interessante. Um quadradinho gordinho, né? Quadradinho gordinho foi boa, mas um peso dos estudos indicando aí possivelmente uma interferência sobre o diamante. Resumo da história, se eu tirar aquele estudo do Gentil, esse diamante vai mais ainda para a esquerda. Exatamente. Vai mais ainda. Não vai pouco não, hein? Vai bastante. Vai bastante. É diferente você tirar isso aqui. Não afeta quase nada. Não vai afetar em nada. Aliás, está contribuindo em nada, né? Muito pouquinho. E uma aula aí de interpretação de meta-análise aí, pessoal. É isso, então. Vou finalizar a gravação aqui. Vocês querem dar algum recado final? Só queria mesmo agradecer aí a participação do Fabrício. Acho que foi muito rica aí a discussão. O Fabrício é um cara que sempre, quando a gente começa a falar, né, Fabrício, vai aí 1h30 fácil, quando a gente vê, já tá dando 2 horas. Então, eu queria realmente agradecer a ele, a disponibilidade dele de estar aqui com a gente. Esse vídeo vai ficar disponibilizado depois, né, para ele, enfim, tudo mais. Pode divulgar onde quiser e tudo mais. E agradecer a você, Caio, e agradecer aí o pessoal que ficou aí até o final, aí, os malucos que ficaram aí até o final, assistindo aí essa discussão aí profunda, né, que a gente entrou aí em vários tópicos. Saímos e voltamos do treinamento, falamos sobre ciência de uma forma geral. Acho que foi um vídeo, uma gravação
bem diferente das outras que a gente que tem no canal, né, que é meu e do Caio, que é o Meta Bioestatística, e ficou realmente bastante rico, assim, bastante interessante. Então, só gostaria de realmente agradecer de quem ficou até o final, e Fabrício e Caio de terem acompanhado aqui e enriquecido tanto o debate. É isso também. Gostei muito aí. Muito obrigado, Fabrício, por participar aqui. Pô, deu uma aula mesmo. Brigadão aí. Volte sempre. Agradeço aí o Gabriel e o Caio pela oportunidade mais uma vez. Agradeço pela paciência, né? Então, assim, acho que às vezes eu acabo falando demais, mas é porque quando você está à vontade, falando de algo que você gosta, sabendo que existe um grupo seleto de pessoas que gostam de discutir nesse nível que está sendo discutido aqui, eu parabenizo aqui vocês pela iniciativa, pelo canal, espero que isso aí continue. O Caio aí que está iniciando a carreira dele, o Gabriel também dentro dessa linha mais rebuscada da estatística, que vocês consigam bastante sucesso, e acho que o sucesso de vocês é o quanto de pessoas vocês vão atingir com essa ideia diferenciada de discutir artigos científicos, discutir ciência, dentro da área de nutrição ou não, né? Que hoje vocês vieram até para uma área diferenciada, e mais uma vez a minha singela contribuição aqui foi simplesmente de coisas que eu também gosto de discutir. Fico à disposição e espero encontrá-los em outra oportunidade. Um grande abraço aí para vocês. Show.